E vamos continuar aqui então com a Ellen Maretti, fazendo essa bolsa linda para nós. Então, nós vamos continuar fazendo a base. Eu tô dando bastante atenção para essa base, porque o ponto fantasia é fácil, mas a base é bem importante. Por causa do caninho, que é a novidade aqui, de sustentação aqui na base. Então, conforme a gente vai trabalhando aqui, eu sempre vou trabalhar com o caninho, eu coloco a agulha, prendo o caninho entre o fio de malha e o ponto. O ponto baixo é simples, mas eu prendo todo o ponto com o fio de malha envolvendo o caninho. Então, nessa hora que você está fazendo esse ponto, você vai sentir que vai começar a endurecer, ele vai firmando de verdade o crochê nessa parte. A primeira e a segunda carreira, você vai fazer a primeira sem caninho, a segunda com o caninho. Eu já tenho um passo aqui um pouquinho mais adiantado, Dri, eu vou pegar para o pessoal ver. Olha só, aqui eu já estou com outra cor. Mas eu fiz a mesma coisa, eu trabalhei 2 pontos duplos, lembra que eu fiz 2 e 2? Sim. E aqui toda a parte em pontos baixos simples, fazendo a mesma coisa, pegando o caninho por dentro. Quando a gente chega nessa curvatura, aí quando eu falei pra vocês, olha, a gente sempre vai fazer 5 vezes 2 pontos duplos. Pra você saber quando você vai fazer esse ponto duplo, eu gosto de quando eu chego aqui na parte da curva, eu já conto, eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já sei que eu tenho que fazer os 5 pontos duplos. Aqui ainda é um simples. Aí, eu faço os duplos formando a curva, porque se você não fizer esse ponto duplo, ele não forma a curva suficiente para que ele vire uma base ovalada. Então, ponto duplo é só pegando sempre. É interessante, Ellen, porque o caninho não atrapalha em nada, né? Olha só. E tem um detalhe, Dri, ele adianta o trabalho. Você termina essa bolsa muito mais rápido do que as outras, porque ele aumenta o tamanho da carreira. Verdade. Né? Ele aumenta o tamanho da carreira. Aumenta o ponto também, aumenta né? o ponto e aumenta o tamanho da carreira e diminui o gasto de fio. Né? Então, aqui eu cortei o fio para vocês verem, mas agora o que eu quero mostrar? Quando vocês já tiverem mais ou menos o tamanho aqui o caninho eu já cortei ele do tamanho da carreira. Mas se ele estivesse maior, era só cortar o excesso e eu falo que o caninho precisa se beijar. Então, ele tem que encostar pontinha com pontinha. Como é que a gente vai fazer a colagem disso? A fita adesiva, ela precisa ser essa mais larga. Se você não tiver a larga, só estreitinha, pode ser também. Só que aí precisa passar mais vezes para ele não soltar, tá? Eu vou grudar uma pontinha de um lado, outra do outro. E passo várias vezes aqui para que fique bem coladinho. Essa parte, você precisa fazer ela bem apertadinha para que não solte. Ah, eu quero usar para uma bolsa de praia. Existem fitas adesivas que elas são resistentes à água. Então, você também pode usar uma resistente à água que você vai poder lavar e não tem problema nenhum. Então, aqui você já tem o finalzinho da colagem, né? E aí, agora é só continuar o trabalho do crochê. Eu cortei meu fio aqui porque eu quero mostrar para vocês o próximo passo adiantado. Então, aqui, você vai terminar toda a carreira até chegar no final. São apenas 3 carreiras na base. Então, aqui eu já tenho ela adiantada, olha só. Ela fica desse jeitinho aqui. Fiz a primeira sem caninho, a segunda com caninho, a terceira com caninho. Pronto, finalizei a base. Agora, vamos fazer o finalzinho aqui. Lembra que são 5 pontos duplos? Fiz 2 e aqui eu já vou fazer 3. O primeiro, o segundo duplo e o terceiro ponto duplo. 1, 2. Então, eu finalizei aqui a base. Vou fazer mais uma vez, Dri, aquele fechamento perfeito para o pessoal de casa entender bem certinho. Aí, olha só, fechamento perfeito. Como é que a gente faz? Eu puxo o fio, deixo uma laçada grande, com a agulha de trás para frente, puxo a laçada lá para trás. E aí, como é que ficou minha frente aqui? Perfeita. Eu não enxergo aonde tem o fechamento. Agora, com o novelo na mão, eu vou passar ele por dentro da laçada, da direita para a esquerda e puxo, volto o tamanho da laçada. Aí eu arrumo aqui, olha só, ele fica bem perfeito, eu não enxergo. Agora, a gente vai fazer a subida da bolsa. Aí não usa mais o caninho? Na primeira carreira, sim. Na segunda que a gente não vai usar mais. Então, eu vou mostrar pra vocês. Mas é sempre a mesma coisa, Dri. Só que agora, a bolsa, ela sobe reta, sem aumentos. Não tem mais 2 pontos na curvatura.
Antes eu fazia os pontos duplos para formar a curva. Agora que eu já formei, eu vou subir reto até a altura que eu desejar a bolsa. A minha bolsa, ela tem um total de 14 carreiras, 14, tá? Então, se alguém quiser fazer um pouquinho maior, um pouquinho menor, é só aumentar ou diminuir. Depois eu mostro as que eu fiz maiores e menores. Tá, joia. Principalmente a menorzinha, né? Que ela ficou bem bonitinha. E Essa até aqui, dá pra ó. colocar outra alça ali, né? Isso, Que outra fica uma alça, exatamente. gracinha, É a olha. mesma peça, eu fiz ela um pouquinho menor. Essa eu fiz com uma base de 10 correntinhas. Aqui eu também fiz com a base de 16, mas eu pus a alça com ponto baixo, né? E costurei ela na mão. E aqui a mesma coisa, eu pus a alça menorzinha, até para você fazer se você vai pular o carnaval, se você quer fazer alguma coisa mais menorzinha, né? Só um celular e uma carteira. Não quer levar muita coisa, se você vai só para... exatamente, ela é uma peça menorzinha. Perfeita. Então, agora a gente vai fazer essa subida. Subiu com o caninho na primeira carreira, depois não usa mais. Tá bom. Tá? Aí, como é que a gente vai fazer? A mesma coisa que eu fiz lá no comecinho, eu primeiro puxo o fio pra frente, exatamente naquele pontinho que a gente fez a subida perfeita. E agora eu começo a prender o caninho entre o fio de malha. Só que agora tem um outro jeito, né? Antes a gente pegava ele aqui por dentro fazendo pontos duplos. Agora você vai pegar apenas no fiozinho de trás dessa correntinha que aparece aqui. Então você vem trabalhando os pontos baixos sem fazer pontos duplos, apenas o ponto baixo. Agora eu puxo o caninho aqui só para ele não ficar curto e vou trabalhando o ponto baixo em toda a extensão da peça. Agora, Adri, pontos baixos em tudo. Ah, mas o ponto é ponto sexta. Ponto sexta a gente começa a partir da segunda carreira sem o caninho. Tá bom. Tá? Então aqui, primeira carreira, somente ponto baixo. Você vai direto, ó, e ele já vai formando. Isso aqui é como se fosse o vinco da parede da bolsa e ele já vai subir a parede. Exatamente como eu tenho aqui. Agora eu vou mostrar para o pessoal de casa. Então, eu vou trabalhar a primeira carreira todinha em pontos baixos e aí nós vamos começar a fazer o ponto alongado. E como é que é isso? O ponto alongado, o ponto baixo alongado, a gente vai fazer agora e eu vou fazer já com as cores diferentes, para o pessoal entender como é que é isso. Como é que a gente faz o fechamento perfeito? Ponho de trás para frente aqui. Puxo a laçada. Eu não estou com o novelo inteiro, eu só estou com um pedacinho do fio para o pessoal de casa entender. Faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Né? E não precisa cortar. Quando você estiver subindo a parede em duas cores, você não corta o fio, você só vai trocar por dentro, deixar um esperando aqui. Então, eu vou deixar esse fio aqui esperando e vou trabalhar com o fio colorido. Tá. Fiz o fechamento perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o ponto baixo alongado. Eu introduzo a agulha e puxo o fio pra frente. Vou fazer de novo aqui, ó. Puxo o fio pra frente. Não tô enxergando. Vamos de novo. Puxo o fio pra frente. Faço um ponto baixo simples. Aliás, o alongado. Todo ponto alongado, eu só trabalho na cabeça do ponto baixo, um ponto baixo simples. Então, é um ponto baixo simples, um ponto baixo alongado. Por que eu chamo de alongado? Porque ele fica mais alto. Repara, ó, eu vou fazer ele com cuidado. Peraí que eu tô muito bagunçada aqui, tá difícil. Vamos arrumar aqui para ficar mais fácil. Aí, ateliê organizado. Olha só, ponto baixo simples, eu pego no fiozinho da correntinha e trabalho um ponto baixo simples. Certo. Ok? É o normal. Normal, ponto baixo comum. Ponto baixo alongado, eu vou introduzir na carreira de baixo, olha. Eu pego por baixo e puxo. E daí, como é que ele fica bonito? Eu subo e fecho o ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo simples. E trabalho... Pega na de dentro ainda, né? Isso, eu sempre pego na correntinha de trás. No alongado, eu introduzo tudo ali nesse ponto que já está aqui. Ele encobre o ponto de trás. Por isso que forma esse desenho de uma cor sim, uma cor não. Porque o ponto, ele cobre o ponto de trás. E daí, o ponto simples. Sempre pegando... Pra aparecer o ponto. Isso, exatamente. Então, quando existe um ponto alongado, você faz um simples. Quando existe um simples, você faz um alongado. Aí não precisa nem pensar muito, é mais fácil de entender Vai fazendo, o ponto. exatamente. Tá vendo? Olha, o alongado e o simples. Alongado e o simples. E aí aqui, como eu falei pra vocês, eu posso pegar a bolsa pronta, Adri, para o pessoal de casa entender? Essa aqui ou essa aqui? Qualquer uma. São iguais.
pegar essa aqui. Então, são Olha só, iguais? são 14 pontos 14 carreiras, né, que nós trabalhamos aqui, até chegar nessa parte superior. Tá. Quando você terminar de trabalhar todos os pontos, essa última carreirinha que eu fiz aqui, ela é somente de ponto baixíssimo. Como é que é essa carreira de ponto baixíssimo? Vamos fazer de conta que aqui eu já cheguei na última carreira, lógico, né? Então, como é que é o ponto baixíssimo? Se alguém de casa não souber, você puxa o fio para frente. Eu fiz na mesma cor da última carreira, aqui eu estou com outra cor. O ponto baixíssimo você puxa e vem direto. Introduz a agulha, puxa e vem direto. Então, ele fica mais fácil ainda, ó. É só puxar, introduzir e puxar. E ele vai formando uma espécie de uma trancinha nessa parte superior. Na borda, né? Exatamente. E ela deixa a borda mais reforçada, mais encorpada. E quando você terminar de fazer essa parte, aí sim, você vai fazer essa parte aqui que eu fiz com o mosquetão. Quando você vai colocar o mosquetão, você já pode formar a prega aqui para deixar ela um pouquinho mais fechada e daí dar esse charme na lateral, onde você tem esse gominho, Sim, esse gordinho verdade. aqui. Então, essa Coloca é uma as opção correntes. de alça. Eu coloquei um botãozinho imantado aqui dentro para ela fechar. E aí, as outras opções que eu dei aqui das menorzinhas. Posso pegar a grande ali para o pessoal ver? claro. Todas essas que estão aqui, Dri, são as mesmas, a mesma receita de 16, com a base de caninho, 16 correntinhas. Nossa, e sempre como a elas mesma. parecem diferentes. Exatamente, mudando a cor você tem um outro efeito, né? Exatamente. E essas aqui, olha só. Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu primeiro fiz uma carreira de ponto baixo aqui na metade da alça. Então, a alça ela é desse jeitinho aqui, ó. Ela tem 20 centímetros. Você pode, se você tiver menor, maior, aí não importa. Eu fiz metade dela em pontos baixos, arrematei com uma agulha de mão, aquela agulha de ponta redonda, eu simplesmente costurei. Eu quero mostrar, será que eu consigo mostrar para o pessoal de casa? Ela nem aparece na parte interna a costura. Tá vendo? Ela nem aparece a costura. De jeito nenhum. Exatamente, porque ela vai ficar toda presa pelo lado de fora. E aí a gente tem outra bolsa com a mesma receita. Você tem outra peça. Outra E aqui bolsa você pode fazer completamente uma mãe e filha, se você fizer uma pequenininha e uma grande. Aí vai ficar de acordo com cada uma que... Lindo Olha. demais. Vocês adoraram essa aula? Que Que bom maravilha. que você Eu gostou. adorei. Muito bem, gente. Ó, contatos da Ellen aí pra Isso, você se alguém levar lá tiver pra alguma casa. dúvida, Isso, pode tira entrar com- dúvida, entra lá, pergunta de material e todas as coisas que vocês quiserem. E e nós tem vamos uma fazer coisa. o sorteio. O sorteio amanhã dos 2 novelos de fio de malha, de poliéster. Pra fazer uma bolsa. Isso, dá pra fazer a bolsa, aí é só amanhã ligar e entrar em contato que vai ter o sorteio pra ganhar os novelos. Linda. Obrigada. Vem Obrigada a comigo. você, Vamos Dri. fazer o nosso Vamos lá? sorteio aqui agora.